Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 6 de agosto, celebramos a Transfiguração do Senhor. A festa da Transfiguração recorda a dedicação das basílicas do Monte Tabor, celebrada desde o fim do século V. Esta festa é posterior à da exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro, da qual depende a sua data, marcada para 6 de agosto. 40 dias antes da exaltação da cruz, a festa começou a ser celebrada também no Ocidente, a partir do século IX, quando foi inserida no calendário romano pelo Papa Calixto III em 1457. Uma ocasião histórica pela feliz recordação da vitória contra os turcos, ocorrida no ano anterior, que ameaçavam seriamente o Ocidente. A festa no Oriente. A Transfiguração do Senhor está entre as grandes festas solenes da Igreja Oriental. Vem precedida com a oração das vésperas solene, seguido da grande vigília de oração, e é evidente que para os nossos irmãos orientais essa festa tem uma importância extraordinária, pois traduz profundamente a teologia da divinização do homem. A Sagrada Escritura, o episódio da Transfiguração, chegou até nós por meio dos relatos dos evangelhos sinóticos, como vai dizer em Mateus, do capítulo 17, do versículo 1 ao 9, Marcos, capítulo 9, versículo 2 ao 10, e Lucas, do capítulo 9, do versículo 28 a 36, mas também por meio de uma alusão contida na segunda carta de São Pedro, apóstolo, 1 Pedro 16 a 18, proposta pela forma litúrgica como uma leitura do livro do profeta Daniel, capítulo 7, se a festa for celebrada na semana. Neste evento prodigioso, Moisés e Elias, a lei e os profetas, apareceram conversando com Jesus. Diante de tudo isso, Pedro se voltou para Jesus para expressar a sua admiração e seu temor pelo que ele e os outros 2 discípulos tinham visto e em que eles estavam participando. Rabino, que quer dizer mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Uma nuvem chegou, símbolo da presença divina, como a que acompanha os judeus. Pode conferir em Êxodo, no capítulo 16, versículo 16, que os envolveu com sua sombra, da qual veio uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. Repetindo o que Deus, o Pai, já havia revelado por ocasião do batismo de Jesus no Jordão, a primeira teofania da Trindade. Filho amado é um dos mais importantes títulos cristológicos inspirados por Isaías capítulo 42, versículo 1, onde o termo amor significa o servo de Javé, enquanto o convite ouvir lembra Deuteronômio 18, 25, onde Moisés anuncia a vinda do profeta, do fim dos tempos ao qual o povo deve ouvir. Essa voz e a sombra da nuvem lançaram os discípulos em grande medo, de modo a prostrá-los ao chão. Mas quando os discípulos olharam em volta, não viram senão só Jesus. Esta presença é único, essencial, é a coisa mais importante a ser encontrada no final de uma grande experiência. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém sobre a experiência teofânica vivida, exceto depois que o Filho do Homem ressuscitou dos mortos.
o que eles não compreenderam. A manifestação, esta teofania. A transfiguração é, portanto, uma teofania, uma manifestação, tanto da vida divina de Cristo como da Trindade. Nesse sentido, o episódio da vida de Jesus é considerado como o batismo de Jesus no Jordão. A voz do Pai declara Jesus como seu Filho amado. O Filho está brilhando de luz, símbolo de sua descida divina. O Espírito envolve os discípulos à sombra da nuvem, tornando-se o portador da voz que testemunha a identidade de Jesus. Jesus foi transfigurado aos olhos dos seus discípulos. E até mesmo os olhos dos discípulos foram transfigurados no sentido de uma transformação de sua capacidade de ver, contemplar, para ser capaz de encontrar em Cristo a glória de Deus através do Espírito Santo. Oremos. Jesus, amigo de todos, assim como manifestastes a tua glória aos discípulos, te pedimos que se manifeste a nós para que tenhamos melhor e te conhecemos melhor e te amemos acima de tudo, acima de todos. Que o encontro contigo deixe marcas profundas em nossa história. Amém.